Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Agradeço também a Deus pela sua presença, pela sua participação aqui, para juntos estarmos meditando na Palavra do Senhor. Então você é bem-vindo. Se você está chegando pela primeira vez, que você tenha a liberdade aí de estar se inscrevendo, estar participando conosco em cada momento aqui em que refletimos em cada quadro. A essência de todos os quadros aqui é uma reflexão, independente das suas esferas, porém, todas elas refletimos sobre a Palavra de Deus, tá bom? Você é nosso convidado para estar conosco sempre aqui, na certeza de que Deus ele vai falar conosco, porque carecemos ouvir a voz do Senhor. Amém? Estamos aqui dentro do quadro Momento de Reflexão, quadro este que acaba por acontecer, né, terças e quinta-feira, até onde o Senhor permitir. Já fiquei muito tempo algumas vezes aqui no canal por um período, sem ter uma mensagem, né, para refletirmos, mas pela misericórdia de Deus já temos tido aí constantemente, cada quinta e cada sexta-feira, estamos reservando esses 2 dias aqui, o que não quer dizer que não possa mudar, para refletirmos sobre a Palavra de Deus. E neste momento aqui, oportuno, estaremos tratando desse tema: o amor de Deus não muda. O amor de Deus não muda. Então, para tanto, vamos estar refletindo, vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Colocamos o Senhor na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos da tua volta. E isso a qualquer momento, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, neste momento. É por certo que esse tema, Pai, ele não jamais haveremos de esgotá-lo, porém muito nos Senhor, propício falar, Senhor, e refletir sobre o teu amor para com as nossas vidas. Faz isso, Pai, neste momento. Senhor, abre a nossa mente, o nosso coração, abre, Senhor, nossos olhos para possamos compreender com clareza as maravilhas, Senhor, da tua palavra. É o que te pedimos, Pai. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para tanto, vamos estar aqui lendo, tá bom? Salmo 118, nessa afirmação do salmista, né? Versículo 1 e 2, que diz: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Outras traduções, você só troca essa palavra benignidade por amor, que é o mesmo sentido, no caso aqui específico, no hebraico, tá bom? Versículo 2 diz: diga, pois, Israel. Guarde bem isso. Diga, pois, quem? Israel. A sua benignidade dura para sempre. Ou seja, o seu amor dura para sempre. Porque o salmista diz: diga, pois, Israel. Porque, amado e querido irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus, é difícil falar do amor de Deus sem nós não nos constrangermos, não é mesmo? Diga a cada um de nós que estamos na sua presença, cada um de nós em que o Senhor nos tirou da onde estávamos, cada um numa situação um pouco melhor, se podemos chamar isso de melhor,
na questão da nossa decadência espiritual, como outros em situações piores, porque esse nível, infelizmente, existe. O próprio Senhor Jesus, dando certeza disso, disse: aquele que o Senhor mais perdoar é o que mais ama. Então nós somos testemunhas dessa realidade, de que o amor de Deus, ele é um atributo de Deus, é um atributo em que o Senhor, ele nos faz participante. Por quê? Porque a Bíblia diz que o seu amor está derramado em nosso coração. Você pensa que você é bonzinho como você acha? Você pensa que a questão de você perdoar uma ofensa vem exclusivamente da sua inclinação, da sua natureza comum? Você pensa que não revidar em determinado momento uma ofensa está vindo e é oriundo da sua própria natureza? Não. Isso acontece por conta do amor de Deus, que está derramado em nosso coração. Esse é um atributo que o Senhor ele compartilha conosco. É os atributos de Deus compartilhável conosco. E aqui, nós pessoalmente, todos quando tiveram um encontro com o Senhor Jesus, vai fazer coro com esta afirmação do salmista: o seu amor, ele dura para sempre. E só temos que agradecer a Deus por isso. Só temos que agradecer a Deus, amados, por tudo quanto o Senhor tem nos feito, e diante dessa realidade em que convivemos, frente a esta verdade, podemos esperar o tanto quanto o Senhor ainda nos será favorável por seu amor que não muda. E o salmista, ele chama a atenção, ele convida: dai graças ao Senhor porque ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Diga, pois, Israel. Diga, pois, Israel, amado. Um povo que era menor como nação. Havia muitas nações maiores do que Israel. Mas Deus escolheu Israel para tomar como luz das nações, para revelar, sabe o que, amados? Exatamente este amor. Mostrar para aquela nação que Deus não eram os deuses que careciam de sacrificar os próprios filhos para ele ser favorável a uma vitória de guerra. Deus não era como os deuses que estava limitado, estava distante daqueles que o serviam, e que se lhe era somente favorável diante desses absurdos com respeito a esta crença. Não. Deus, ele é amor. O amor de Deus não é um amor de troca, de barganha. Nós recebemos do Senhor e temos tudo quanto Ele nos concede por conta do seu amor. Ainda quando pecadores, privados de consequências de todas as esferas, tudo isso, o amor de Deus, pela minha vida e pela sua vida. Ainda que escolhíamos andar na contramão de Deus, isso e por mais na sua esfera pior que houvesse, pelo crime que viéssemos a cometer e pela sua
vontade permissiva, o Senhor permitia que chegássemos a tal nível? Em nenhum momento essas situações, essas atitudes, afetava ou diminuía o amor de Deus por nós. Entenda que estamos falando do amor de Deus. Deus é amor. Esse amor, dentro dessa esfera e atributo de Deus, ele não muda. A questão do tratar de Deus, ainda sob as esferas do chicote, ainda sob as esferas dos aguilhões, ainda sob as esferas do cativeiro, ainda sob as esferas das enfermidades, todas os são dentro de um princípio de amor. Dentro de um princípio de amor. Eu e você não temos condições de entender essa afirmação que é bíblica, que nos revela essa realidade. Pois diga Israel, Deus escolheu, Deus se revelou a esta nação, foi a única nação que Deus revelou no princípio, ao Monte Sinai. Eles não viram, mas ele falou com a nação de Israel. Libertou, isso depois, nesse momento, anterior a isso, Deus libertou Israel, mostrou a sua grandeza e o seu poder através dos milagres que ele realizou no Egito. Falou com o povo no Sinai. Continuou revelando o seu cuidado, o seu amor e o seu poder durante a trajetória no deserto. Continuou mostrando o seu amor quando da esfera deles contemplarem, ser testemunha que Deus é um Deus fiel em suas promessas, colocando eles, fixando eles, deixando eles ver esta realidade de estar sobre uma esfera de um lugar onde manava leite e mel. Porém, com tudo isso, Israel continuou a pecar contra Deus. Deus tirou Israel do Egito, mas Israel não deixou ou não. Mas Israel manteve o Egito dentro dele. É melhor até essa expressão. Deus tirou Israel do Egito. Porém, as esferas espirituais do Egito estavam ainda inerentes no povo de Israel. Israel cometeu tantas e tantas, de maneira recorrente, atrocidades, pecados, desprezando este Deus de amor, como diz o hino. Desprezando Deus de amor. Há muitos que tributam louvor e adoração a ídolos, ainda. Porém, o amor de Deus, esse não. Esse não muda. Eu e você, vou até melhorar, eu posso, durante o tempo de minha vida, e no seu final, está destinado ao inferno. Vou deixar bem claro, estou usando eu. Posso até estar destinado ao inferno. Ainda que hoje me encontre na presença de Deus. E se eu sair da sua presença e voltar como já é o pecado e não me arrepender no tempo oportuno da minha partida e estar destinado ao inferno, foi uma escolha minha. Porque a revelação de Deus em amor para a minha vida foi e o será e sempre até o dia final. Será de que Ele revelou este amor para mim. Porém eu rejeitei este amor. Eu desprezei este amor. Porém o amor de Deus, ele não muda.
Porque o fato de nós estarmos caminhando, quando a parte da graça de Deus, para o inferno, estamos assim. O amor de Deus é revelado, Ele querer nos salvar dessa condição, para estarmos numa condição e uma convicção de esperança de vida eterna. De labor eterno em comunhão com o Senhor. Então vamos para os pontos. O amor de Deus não muda, ainda que eu não reconheça a sua manifestação. Agora eu vou pôr a Bíblia aqui, que nós vamos ler versículos bíblicos. Neemias, na sua oração, capítulo 9, versículo 33, observe o que Neemias diz do Senhor. Tu, porém, és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, mas nós, olha só, perversamente. Eu quero ler aqui a King James, que me chamou a atenção da expressão aqui em que Neemias usa. Quando ele diz assim, ó. Neemias 9, versículo 33, ele diz assim, ó. Em tudo o que nos sobreveio, agiste, olha só, com todo amor e justiça, procedeste com lealdade para conosco, mesmo quando fomos infiéis a ti. O amor de Deus não muda, ainda que eu não reconheça a sua manifestação. Porque o povo de Israel não reconheceu. Neemias é uma esfera de cativeiro, do tratamento de Deus. E Neemias, ele reconhecia que Deus, ainda que estavam ali os israelitas, ainda assim, Deus, ele nunca deixou de amar Israel, ou mostrar o seu amor por Israel. Quando nós vamos para João, capítulo 3, versículo 17, passando aí o versículo áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Versículo 17 diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E esse Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, a razão de Deus ter enviado ele está aqui, ó. Porque Deus amou o mundo. Então foi o amor de Deus. Segundo a razão, segundo ponto, o amor de Deus não muda, ainda que não reconheçamos os seus benefícios. Aí vamos para Neemias, voltando lá para Neemias. Ainda que não conheçamos o seu benefício. Isaías 9, Neemias 9, versículo 35, diz aqui, ó. Porque eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa, olha só o que ele diz aqui, não vou nem precisar ler a Bíblia aqui em James. Na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram, olha só, de suas maus obras. Todo o benefício, cumprimento da promessa de Deus, tratava unicamente estava totalmente claro pelas palavras de Neemias, sobre a esfera deste amor de Deus que não muda. Foi isso. Porém, o coração de Israel ainda estava sob as esferas da rebeldia, da dureza de coração. E Neemias, ele diz aqui, em oração, porque eles, os israelitas, compatriota dele, no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, olha só, na terra espaçosa e fértil, como eu disse quase agora, que puseste diante dele, não te serviram nem se converteram
as suas mãos obras. Então Deus é amor, não muda, ainda que não reconheçamos seu benefício. Lamentações 3:22 diz que a misericórdia do Senhor não são a causa de não sermos, não é a causa de não sermos consumidos. E vale lermos aqui Salmo 119, ou melhor dizendo, 103, conhecido, né? Versículo 1 a 4. Quando o salmista diz, como se lembrando, né? A sua própria alma. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças, olha só, de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da cova, que te coroa de benignidade, ó, e de misericórdia. Vamos para o 5 também. Que supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Então, ainda que não reconheçamos seu benefício, o amor de Deus, ele não muda para conosco. Ele não muda. Por isso que eu citei a questão, né? E ainda estamos em pecado, andando em pecado, convivendo em pecado, o Senhor está enviando os seus mensageiros para falar da sua palavra, está enviando os seus atos providenciais para que nós despertemos do sono, desta ignorância que o que nós somos e o que nós temos unicamente tem a sua fonte, né? Ainda que pela vontade permissiva de Deus, por conta do seu amor que não muda. E por último, ainda que não reconheçamos a sua incomensurável providência. E isso aqui, relatando ainda Israel, quando diz aqui em Ezequiel, capítulo 37, e aqui encerramos, versículo 1 a 14. Observe depois no versículo 11, que estando em cativeiro, o último cativeiro, por sinal, que foi Nabucodonosor, Ezequiel, profeta levantado por Deus em meio ao cativeiro, porque é assim que o Senhor faz, revelando, sendo contundente a essa verdade em que estamos refletindo. O amor de Deus não muda. Enquanto aqui, e pelas milhares e inumeráveis vezes que Israel se mostrou irreversível, uma rocha diante de um Deus de amor, ele por si mesmo não tinham nem consciência, que jamais vamos ter da sua completude ou plenitude, o quão grande é o amor de Deus pela minha vida e pela tua vida, pelas nossas vidas. E esse texto vai deixar claro isso, se você estiver comigo em cada versículo, e no versículo 11, você possa vir a se atentar no versículo 11 e o versículo até 14. Ele diz assim: veio sobre mim, Ezequiel falando a Israelita, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Isso aqui é o estado de Israel, tá bom? Observe bem isso. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Até Ezequiel tinha dúvida do poder e da atitude de Deus sobre a esfera deste amor. E ele disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E porei nevo sobre vós,
e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós fôlego da vida, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como o Senhor me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um reboliço, e os ossos me achegaram osso a osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre ele por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, e dize ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos, que era Israel, para que vivam. Profetizei, pois como ele me ordenara. Então o fôlego de vida entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então, olha agora o 11. Preste bem atenção como estava o coração do povo de Israel, porque não esperavam, ainda que não reconheçamos a sua incomensurável providência para nos restaurar, para nos mostrar que a vontade dele é que eu e você cheguemos a conhecimento da verdade e sejamos salvos, e possamos contar continuamente com este amor, com este Deus de amor. Aí diz o versículo 11, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, olha só, o que eles falavam no secreto, ou entre eles, ou no seu próprio coração. Ele diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos cortados. Estamos todos cortados, amados. Sempre há uma esperança para quem quer que seja, na condição que esteja, porque fiados e na compreensão que o amor de Deus não muda, certamente haverá esperança, ainda que não reconheçamos a sua incomensurável providência para revelar este amor em nós. Aí o profeta diz, e vamos encerrar, portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei a vossa sepultura. Sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas, e delas vos fazer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. E porei em vós, ó só agora, o meu espírito, letra maiúscula, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Diz o Senhor. Então, logo, amado e querido ouvinte da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, o amor de Deus, ele não muda. O que o Senhor espera de nós, ou o que nós precisamos entender, é nos avaliarmos introspectivamente,
reconhecemos o nosso pecado, assim como Israel reconheceu que eles estavam como osso seco e que não havia mais esperança para eles. E dentro desse reconhecimento, nos voltamos para aquele que é a fonte da vida, Deus. E Ele há de soprar sobre nós o seu Espírito e nos colocar de pé e numa condição de uma comunhão com o Senhor. Amém? Que Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe. E possamos sempre falar deste amor, pregar este amor. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar agora aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos, Pai, te agradecer, Senhor, por esta meditação, que não tem como, Pai, não nos sensibilizarmos, não por nós mesmos, Pai, mas por testemunharmos este amor que é real. Este amor, ó Pai, que nos constrange, como diz o apóstolo Paulo, e que ele continue, Pai, a nos constranger, ainda que não podemos chegar a uma compreensão da altura, da profundidade, da largura, do comprimento deste amor, Pai, possamos, Pai, pelo menos compreender, Pai, de tal maneira a nos esforçarmos, Pai, naquilo que tange a nós, Pai, a jamais ferirmos ao Senhor, entristecer o teu Santo Espírito, como diz, Senhor, a tua palavra através do apóstolo Paulo, para que nós não venhamos nem sequer, e também nem sequer, Pai, venhamos a extinguir e entristecer a ponto de corrermos o risco de extinguirmos a tua presença em nossas vidas. Este amor real pelo qual o Senhor já tem derramado em nosso coração e nos fazer compartilhá-lo com o único objetivo de revelar ao Senhor. Porque quando agimos e expressamos em essência este amor, Pai, nós não revelamos a nós, mas revelamos ao Senhor que está em nós. Faz isso, Senhor, ó Pai, em nossas vidas é o que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.